Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida hoje e sempre. Eu quero começar esta meditação, que está baseada no profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. A narrativa da visão do profeta Isaías, quando da morte do rei Uzias, em que havia um momento de extremo ou de extrema ansiedade e medo. A morte de um rei significava as possibilidades do rei que viria a governar. E Judá já havia experimentado o que é viver sendo governado por bons reis e o que era viver governado por maus reis. Em geral, a tendência do povo era seguir o governante. E quando o governante era mau e perverso, o povo caía em pecado, se distanciava do Senhor, buscava outros deuses, buscavam fazer as suas próprias vontades, viviam em oposição e conflito com a palavra de Deus. Quando o rei era bom, como é o caso do rei Uzias, o povo se voltava para Deus. O povo buscava o Senhor. O povo se inclinava diante do Deus da sua salvação. Mas chegou um tempo em que foi necessário Deus chamar um rei, aliás, um profeta. O próprio Isaías. Temeroso, ansioso, mas obediente à voz do Senhor, que se pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta se coloca nesta missão. Missão de anunciar aquilo que haveria de ocorrer caso Judá não se voltasse ao Senhor. Apresentar a dura palavra da punição, do castigo, que viria sobre Judá por mão dos babilônios. 70 anos de dor, de sofrimento, sob um jugo estrangeiro. Mas é também a mensagem de Isaías, a vinda do Salvador. É Isaías um dos profetas que mais fala acerca do Messias, acerca de Jesus. Nos é importante entender também a dureza do seu chamado. Isaías foi chamado para falar e não ser ouvido, para mostrar e aquilo que ele mostra e aponta não ser percebido. É chamado para falar ao coração, mas para que o coração se feche, que os ouvidos se tampem. Alguns costumam dizer que talvez Isaías fosse um fracassado ministerialmente se ele vivesse nas dinâmicas do nosso tempo, em que sinônimo de sucesso ministerial é igual grandes igrejas, grandes templos, grandes comunidades. Assim como Isaías, todos nós somos chamados para uma missão, para um projeto. E este projeto não é outro senão fazer com que Deus seja glorificado na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. É claro, já dizia um servo do Senhor que só existe a missão porque não há adoração. Existe a evangelização porque os homens se voltaram contra Deus. Existe a pregação do Evangelho porque os homens se desviaram do Senhor e não dão glórias a Deus como lhes é ou seria necessário fazer. Anunciamos a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, porque corações endurecidos não dão glórias a Deus. Este é o fim principal e supremo do homem.
E ao glorificar a Deus, nós encontramos a maior razão da nossa existência. Encontramos a nossa maior alegria. Alegria essa que nos impulsiona a andarmos e nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Porque esta alegria nos é, de alguma maneira, notas, antecipações da alegria eterna que viveremos ao lado do Senhor. Portanto, ao ser chamado pelo Senhor, eu e você, não somos apenas chamados a glorificá-lo, a servi-lo e a obedecê-lo. Nós somos chamados também para chamar outros, para que eles sigam conosco o mesmo caminho para o qual fomos chamados. E que o Deus de toda graça nos abençoe com suas bênçãos. Vamos orar. Bendito Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, porque na obediência ao Senhor vivemos a proximidade filial para a qual nós fomos chamados. Vivendo e percebendo, Deus, a tua bondade, vivendo e percebendo, Deus, o teu amor em cada instante da nossa vida. Portanto, Pai, mesmo que vivamos tempos difíceis, que o Senhor nos auxilie, Deus, a sermos fiéis à tua palavra e ao anúncio da tua salvação àqueles que ainda não te conhecem. Mas que a esperança, Deus, dessa salvação seja sempre renovada em nossa vida, em nosso peito, a fim, Deus, de que possamos sempre viver a alegria da tua salvação. Não permita, Senhor, que jamais nos afastemos desse caminho, mas que continuemos, Deus, em perseverança até o dia do nosso resgate, para o louvor da tua glória. Assim, Deus, nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos conceda sempre a sua graça e a sua bondade.